Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos utilizar duas fontes de interrupção ao mesmo tempo com o microcontrolador PIC 16F628A. Muita gente que trabalha com microcontroladores sempre teve a vontade de controlar dois processos distintos sem o uso de delays e de forma que um não atrapalhasse o outro, que a execução de um não atrapalhasse a execução do outro. O exemplo que temos hoje para vocês com certeza vai esclarecer todas essas dúvidas, que é uma coisa que muita gente tem me perguntado. Segura aí! Antes de começar a nossa aula, o recadinho de sempre, acesse a nossa loja online wrkits.com.br. Aqui você adquire o kit Paradoxus 9, que utiliza um microcontrolador PIC 16F628A, que inclusive vamos utilizar na prática de hoje, e tem muitas novidades, muitos lançamentos, então se cadastre e confira todos os nossos produtos e promoções. Muitas coisas legais para você em nossa loja. Estamos fazendo um estudo detalhado das interrupções dos microcontroladores PIC, pois sabemos que a interrupção nos permite desenvolver projetos muito mais complexos e que funcionam de forma muito mais satisfatória, não é mesmo? O projeto de hoje consistirá no controle de um display LCD utilizando duas fontes de interrupção. Vamos utilizar o timer 1, controlar o estouro do timer 1 e também controlar o estouro do timer 0. O que se deseja fazer é o seguinte: exibir uma mensagem no display LCD, acender e apagar o backlight, exibir outra mensagem no display LCD, acender e apagar o backlight, e aí voltar a exibir a primeira mensagem e assim sucessivamente. Então perceba que é uma lógica bem interessante de se implementar, vai dar um efeito bem bacana no LCD, mas se você for implementar isso com delays vai dar um problemão, porque uma rotina vai estar interrompendo o funcionamento da outra. Tem como fazer? Sim, é possível, mas é bem mais complicado. Vamos demonstrar hoje então como utilizar duas fontes de interrupção ao mesmo tempo com o PIC 16F628A, é bem bacana. Desenvolvemos o código-fonte, vamos utilizar no teste prático o kit Paradoxus 9 da WR Kits, disponível à venda em nossa loja online. Se você tiver interesse, adquira o seu. E aqui está o circuito completo. Para representar a Paradoxus 9, coloquei direto o 628A. Você pode utilizar o microcontrolador diretamente na protoboard, se preferir. E aí temos também o display LCD, temos um driver para o backlight do display LCD. Você vai precisar de um display LCD que tenha aquela luz de fundo, que são os terminais 15 e 16, A e K respectivamente, anodo e catodo, que nada mais é do que um LED, o LED interno, que aqui no ISIS não tem no dispositivo. Eu estou representando com este LED D1, LED verde, e coloquei aqui nas wires a notação A do anodo e K do catodo. O K é o pino 16 do display. Vamos utilizar o BC547 para drivear o backlight, portanto o K vai conectado ao coletor do transistor, o emissor vai para o ground geral, e aí temos o resistor de polarização de base, tipicamente com valor de 1K, 1 kΩ, e este será controlado por um pino do microcontrolador. No caso eu selecionei aqui o RB2. Os demais pinos do porte B são para o controle do LCD, e o RB3, que é o pino que sobra, será utilizado apenas para monitorar o estouro do timer 1. Então perceba que vamos fazer o seguinte: vamos configurar o timer 0 para controlar o backlight, ou seja, ele vai inverter o nível lógico do RB2, e vamos configurar o timer 1 para trocar o texto do display. Assim teremos estes dois processos rodando de forma concomitante e de modo que um não interrompa o outro. Como ficou o código-fonte? Antes de simular aqui no ISIS e testar na prática, vamos para aquela explicação de sempre no código-fonte. Estou com o projeto já criado aqui no MicroC Pro 4PIC. Você desenvolve e você pode pegar ele para download, está na descrição do vídeo, junto com todos os arquivos, como sempre. Então a primeira tarefa é configurar o estouro do timer 0 para controlar o piscar do backlight de um LCD
e eu determinei que seja a cada meio segundo. O backlight ele tem que acender e apagar durante a exibição do texto 1 e acender e apagar de novo durante a exibição do texto 2. E quem controla a troca de textos será o timer 1. Então, aqui em configurar o estouro do timer 1, para alterar a frase do LCD a cada 1 segundo. Então, a frase vai ser alterada a cada 1 segundo, ou seja, leva o dobro do tempo da troca do estado do RB2, que é meio segundo. Portanto, teremos a frase 1, liga e desliga o backlight, daí a frase 2, liga e desliga o backlight, frase 1 e assim por diante. E aí a equação que todo mundo já conhece para o estouro do timer 0. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, vamos utilizar o cristal de 4 MHz, que é on-board na Paradoxus 9, portanto o ciclo de máquina é 1 microsegundo, e você já sabe calcular. E aí o timer 0, registrador que contém o valor de contagem do timer 0 vezes o prescaler vezes o ciclo de máquina é o valor do estouro. Equação bem simples que você já conhece. Isolando o timer 0, arbitrando um valor de 1 milissegundo para o estouro, prescaler 1/4 e ciclo de máquina 1 microsegundo, resultou no valor de 250. Ou seja, eu tenho que configurar o timer 0 para contar até 250. Por esse motivo, o valor inicial do timer 0 vai ser 6. Eu vou inicializar o timer 0 com 6. Ele é de 8 bits, portanto 256 menos 250, que é o valor da contagem, resulta em 6. Se ele vai iniciar em 6, ele conta até 250 e ocorre o estouro. Por que 256? Revisando, base binária, portanto 2, como é um registrador de 8 bits, elevado na 8, ou seja, até 256. E aí, galera, eu arbitrei o valor de 1/4 para o prescaler. Você pode trocar esses valores, contanto que garanta um tempo de meio segundo. E também arbitrei o valor de 1 milissegundo para o estouro, porque aí, tendo o valor de 1 milissegundo para o estouro, eu condiciono a uma variável de contagem auxiliar na rotina de interrupção. Os cálculos do timer 0 são esses. Do timer 1, a equação do estouro do timer 1 é muito semelhante ao registrador timer 1 vezes o prescaler do timer 1 vezes o ciclo de máquina. O timer 1 é um registrador de 16 bits, pois ele apresenta dois registradores de 8 bits, como já estudamos aqui no curso. Então perceba que vamos sempre somando os conhecimentos adquiridos ao longo das videoaulas. O estouro, que eu arbitrei um valor de 100 milissegundos, e aí o prescaler vou utilizar 1/8. Novamente, eu determinei esses valores, mas você pode alterá-los à vontade, de modo que a relação final corresponda ao tempo requerido, que no caso do timer 1 é 1 segundo. O ciclo de máquina, esse sim é fixo, 1 microsegundo. Então, 100 mili dividido por 8 vezes 1 micro dá 12.500. Eu tenho que configurar o registrador de 16 bits do timer 1 para contar até 12.500. Com algumas equações bem simples, eu determino os valores que eu vou atribuir aos registradores timer 1 L, que é o menos significativo do timer 1, e timer 1H, que é o mais significativo do timer 1. Timer 1L eu arbitrei o valor máximo de 256. Portanto, fazendo a equação timer 1 menos timer 1 low, resulta em 52.780. Sim, lembrando aqui que eu peguei 65.536 menos 12.500, que é até onde eu tenho que contar, resultou neste valor de 53,36. E aí este valor eu diminuo o valor que eu arbitrei para o timer 1L e resulta em 52.780. E por que este valor de 65.536? Porque é 16 bits. 2 elevado na 16. 65.536. E aí, galera, depois com este valor aqui eu calculo o timer 1H, pego ele e divido por 256, pois o timer 1H eu tenho que sempre multiplicar por 256, como já vimos nas aulas do timer 1. Então, revise essas aulas se não lembra o porquê disso.
e resultou em 206,1718 e arredondamos para 206. E aí eu inicializo o timer 1L em 256 e inicializo o timer 1H em 206. Com isso eu garanto este valor para a contagem, ele vai contar até 12.500 e garanto um estouro de 100 milissegundos. Para que eu tenha a troca a cada segundo, eu preciso de uma variável auxiliar de contagem. Então, esta variável condiciona o estouro e aí sim eu executo a tarefa na rotina de interrupção. E agora chegamos ao código depois da calculeira, né? Nenhuma novidade aqui, é a comunicação entre a Paradoxus 9 e o display. Aqui é o hardware da Paradoxus 9 com o define, que eu chamei de backlight, o pino RB2, que é o controle do backlight. De variáveis globais são dois textos, texto 1 e texto 2, dois ponteiros para string, que eu só vou escrever testing interrupt. Então primeiro ele aparece testing e o segundo texto aparece interrupt. Apenas isso. Nossas variáveis auxiliares de contagem chamei de counter 0 para o timer 0 e counter 1 para o timer 1 e inicializei as duas em 0. E uma variável do tipo bit apenas para controlar a mudança de frases no display. A rotina de interrupção, como sempre, eu explico depois. A rotina principal, temos a configuração dos registradores e aí você consulta o datasheet para ver cada registrador. Estou deixando o datasheet do 628A para você conferir. Eu só vou colocar aqui que o timer 1 IE é do registrador PIE1. E aí você procura pelo PIE1 e também o registrador PIR1 que contém o timer 1if, que é a flag de teste. E aí com isso, galera, percebam que todas as interrupções do PIC16F628A você controla com 4 registradores: Option Reg, IntCon, PIE, PIR1, PIE1 e PIR1. E também o timer 1 em si tem o T1CON, que é o controle do timer 1, o T1 Control, que estão todos configurados aqui. Aqui, colocando este valor, eu habilito a contagem do timer 1 com pré-scaler de 1 para 8. E aí eu peço a você para fazer o exercício de consultar no datasheet cada um desses registradores e verificar por que destes valores colocados, beleza? E aí os bits do IntCon para ligar a interrupção global, ligar a interrupção por periféricos, habilitar o timer 0, e aí eu habilito o timer 1 no registrador PIE1, conforme dito, e aqui eu inicializo os registradores de contagem. O timer 0 em 6, como vocês viram nos cálculos, timer 1 low em 255, que é o valor máximo que eu posso colocar, e o timer 1 high em 206, que foi como eu calculei. O trees A eu coloco tudo em 1, que eu vou determinar tudo como entrada, pois não vou utilizar nenhum pino do porte A. E o trees B, tudo como saída, que todos os pinos do porte B serão saídas. Inicializo os dois ports. Inicializo o change em 0. LCD init, cursor off, clear. Beleza, até aí nenhuma novidade, já vimos e revimos todas essas funções. E aí vejam que bonito, o loop infinito bem simples. Eu apenas estou testando a variável do tipo bit change. Se ela for igual a 0, eu escrevo o texto 1 no display. Se ela for igual a 1, que eu coloquei aqui com o teste if else, ou seja, se igual a 0, texto 1, se não, ela será igual a 1, o texto 2. E é óbvio que eu estou modificando a change através do estouro do timer 1 na rotina de interrupção que vamos ver agora. Aqui está a rotina de interrupção.
Quem acompanha já o curso deve estar lembrado que quando começamos a estudar as interrupções, eu sempre dizia para ir se acostumando a colocar o teste das flags de interrupção na rotina de interrupção. E aí, hoje, eles terão uma utilidade muito importante, que é testar qual dos dois timers estourou. E aí precisamos fazer o teste obrigatoriamente na rotina de interrupção. Por isso que eu pedi para você já se acostumar a testar a flag e depois já limpar ela, para que quando utilizássemos mais fontes de interrupção, já ficasse bem mais fácil a programação. E aí está um exemplo que utiliza duas fontes de interrupção. Os PICs da família 16 eles não têm prioridade de interrupção, vale salientar. Ou seja, a lógica na rotina de interrupção ocorre de forma sequencial. Aqui estamos testando primeiro a flag do timer 0, e aí eu faço todo o código pertinente ao estouro do timer 0, e depois eu vou testar a flag do timer 1. Então o microcontrolador faz essa sequência, ele testa se estourou o timer 0, testa se estourou o timer 1, e assim por diante. Então não é uma prioridade de interrupção, e sim uma sequência normal de execução de código. Então, eu testo se houve o estouro do timer 0. Sim, estourou, eu limpo a flag, reinicio o registrador timer 0 e incremento o contador auxiliar do timer 0. Quando o contador auxiliar chegar a 500, por que 500? Porque eu quero meio segundo, o estouro está a cada 1 milissegundo, então 1 milissegundo vezes 500, meio segundo, que é o que queremos para trocar o backlight. Então, se igual a 500, ele executa o que está aqui, ou seja, reinicio o counter 0 e inverto o estado do backlight. Com isso, eu vou ficar acendendo e apagando o backlight do display a cada meio segundo. E o timer 1, se houve o estouro, eu testo a flag timer 1 if. Sim, houve estouro, eu tenho que limpar a flag via software também e novamente iniciar o timer 1, que são o timer 1 low e timer 1 high. E aí eu incremento o counter 1, que é o contador auxiliar do timer 1, e testo até que seja igual a 10. Por que igual a 10? Porque eu quero 1 segundo. E lembrem-se que eu configurei aqui o estouro para 100 milissegundos, no caso do timer 1. 100 milissegundos vezes 10, 1 segundo, que é o que eu preciso. Significa que a cada segundo ele executa estas tarefas aqui, e a cada meio segundo ele executa estas tarefas aqui. Bem simples de entender, né? Então limpamos o counter 1 para que eu possa sempre voltar para este laço if a cada segundo. E aqui eu inverto a variável bit change para trocar um texto e outro. E eu também aproveitei o RB3 e estou invertendo ele apenas para poder ligar um osciloscópio, por exemplo, e enxergar o estouro do timer 0 e do timer 1 no escopo do osciloscópio ao mesmo tempo. E é isso que estou fazendo lá no Isis. E o código é esse, está disponível para download. E novamente eu reitero que você consulte o datasheet e verifique todos estes registradores e todos estes valores colocados aqui no código e o porquê da utilização deles. Isso é um estudo muito útil para você aprender cada vez mais sobre o microcontrolador SPIC. Antes de irmos para a prática, vamos simular rapidinho aqui no Isis. O código já está carregado aqui no microcontrolador, dou um play. Vejam que ele está trocando o texto, testing interrupt, e está piscando o LED verde que representa aqui o nosso backlight. Na prática vai ficar mais interessante, que daí o próprio display vai ficar piscando. No osciloscópio, canal A, temos o timer 0 e no canal B temos o timer 1. Então, se eu der um pause, pegar o cursor, temos aqui os 500 milissegundos do timer 0 e o timer 1. Estamos aqui em 230, 1.23, dá certinho 1 segundo de mudança aqui de estado. E aí vejam que um não interrompe o funcionamento do outro. Temos sempre a mesma temporização e
o código roda perfeitamente. E também notem a ausência de rotinas de delay neste projeto, o que é sempre desejado. Não queremos programação por pooling. E aí está, galera. Vejam que na prática o efeito é muito mais interessante, pois temos o backlight do próprio display sendo controlado pelo timer 0. Aqui está a Paradoxus 9 da WR Kits, você pode adquirir em nossa loja online, que contém diversos recursos on-board, inclusive um driver para motores DC e conexão para o sensor de ultrassom, como já vimos em outras videoaulas. O nosso transistor driver para o backlight do display, o resistor de polarização de base, e estamos controlando com um timer 0. Vejam que a frase surge e aí temos o ligar e desligar do display, do backlight, e aí depois ela muda, liga, desliga e muda para outra. E assim sucessivamente, o que caracteriza um efeito bem interessante. Temos o timer 1 controlando a mudança das frases no display e o timer 0 controlando o backlight. Conexões com a Paradoxus 9 e temos aqui os dois canais do osciloscópio que estão monitorando RB2 e RB3. RB2 é o timer 0 e RB3 é o timer 1. Vamos verificar o escopo do osciloscópio e fazer a análise dos sinais. O canal 1 está com o timer 0 no RB2 e o canal 2 está com o timer 1 no RB3. Vejam que o timer 0 tem o seu estouro a cada meio segundo e o timer 1 a cada 1 segundo. Vamos tentar pausar o osciloscópio e vamos medir. Outra coisa que vale salientar é que o evento no timer 0 ocorre um pouco antes do evento no timer 1. Por que isso? Porque estamos testando primeiro a flag timer 0 if na rotina de interrupção. Bem bacana. Vamos entrar com os cursores de tempo. Cursor 1 na borda de subida, cursor 2 na borda de descida. Temos 510 milissegundos, há uma pequena diferença, e o período total 1,02 segundos. Está coerente e está bem próximo do esperado. Vamos conferir agora o timer 1. Borda de subida, borda de descida. Temos certinho 1 segundo aqui a mudança de estado no timer 1. Então vejam que está funcionando o nosso código. Uma rotina de interrupção não atrapalha a outra. E com isso temos o resultado apresentado aqui no display, sendo controlado pelo PIC16F628A. Show de bola, mais um projeto, e lembrando que você pode utilizar este recurso para controlar processos diferentes. Por exemplo, a varredura de um teclado matricial e o controle e multiplexação de displays de 7 segmentos. São aplicações que você pode utilizar controlando eventos distintos com o estouro dos dois timers. E aí, gostou dessa solução no curso de PIC utilizando duas interrupções no 628A? Clique em gostei, compartilhe com todo mundo, favorite este vídeo que isso nos ajuda pra caramba. Se é novo por aqui, se inscreva no canal. Se já conhece o nosso canal, passa a dica para aquele amigo que também curte programação de microcontroladores e todo o conteúdo que apresentamos aqui de forma gratuita para você. Aqui tem vídeo todo dia, diversos cursos e diversos projetos de engenharia eletrônica. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Quer aprender ainda mais sobre PIC? Não perca o nosso curso de Assembly para microcontroladores PIC todos os domingos, porque adoramos falar a língua dos processadores. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!